Gravando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gravando, gravando. 1, 2, 3. Que bom, o som apareceu. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, antes de começar este vídeo, desculpe esta câmera e desculpe o cenário, tá? Essa câmera, ela abrange tudo, mas também ela tá um pouquinho desfocada. Mas é só agora que eu vou usá-la, tá bom? Que a outra câmera tá focada no que vai ser esse vídeo, que vocês vão gostar. Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Isso já vai me apoiar bastante aqui no Multiverso das Artes, tá? E agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse vídeo é sobre os meus desenhos. Tanto os meus desenhos passados, como os meus desenhos de agora e talvez os meus desenhos que virão futuros, porque uma coisa que eu não vou deixar de fazer é desenhar, porque é uma coisa que eu amo fazer. Então é sobre isso que nós vamos falar. Enquanto eu falo, eu desenho aqui com vocês, terminando um desenho que eu já tinha começado. Eu cheguei a fazer eu acho que um shorts aqui, eu vou até deixar aqui no cardzinho. Bom, esse é o desenho, é onde eu já cheguei com ele. O meu mundo é o meu desenho. O meu mundo são as cores, as formas, as linhas, o papel sendo preenchido. Um mundo onde é meu. É onde eu me transporto. E o desenho fala por mim mesmo. Por isso que eu digo que a criatividade em si, ela fala por si. A criatividade fala por si só. Ela fala por mim. Muitas pessoas, ou algumas, não vão entender, como já chegaram, nossa, o que parece isso? O que é isso? É tudo, ao mesmo tempo é nada. Tem, pra você pode mostrar um peixe, um monstro, um presente, uma árvore, uma boca, paisagem, mil coisas. Mas pra mim é muito mais do que só objetos confusos, entrelaçados. Não é só o caos de objetos, é o caos de sentimentos, é o caos de emoções, é o caos de vibrações. E é disso que nós vamos entrar, é nesse mundo, nessa jornada, nesse caos, que eu me permitir ouvir, ser, estar e me sentir bem, porque é aqui que tudo eu me ajeito, eu me oriento, eu me entrego, eu me aceito, eu me vejo, eu sou. E é aqui que eu me encontro também, quando tudo da área externa me faz sumir, faz me enganar do que eu sou, de fato. Aqui eu não tenho achismo, aqui eu não tenho dúvida. Aqui é a minha loucura, mas é uma loucura sabendo ser louca. É a minha loucura eu estando certa do que eu estou fazendo na minha loucura. É doido isso, mas essa é a minha verdade. Eu desenho desde nova, sempre desenhei. Amo desenhar. Nunca fiz curso nenhum até então de desenho. Não. Porque eu achava que, primeiro, que eu não tinha dinheiro. Segundo, nunca foi falado nessa possibilidade de curso, porque também eu era criança. Então, e eu desenhava porque toda criança desenha. Rabisca, tem o seu lado, né, criança de ser, de pegar um papel e dar umas rabiscadas. Porém eu gostava de desenhar de fato. Mas eu desenhava rostos gigantes, cabelo, paisagem, copiava umas revistas ali, outras aqui, enfim. Ué, tá. E sempre não levando o desenho
Então naquelas assim, tipo, o que você vê no seu desenho? Ah, por que você faz o seu desenho? O que tem, né? O que você coloca no seu desenho? Eu só falava assim, o desenho que tá na sua cabeça. Aí já falaram assim pra mim, nossa, sua cabeça é doida, sua cabeça é louca. Nossa, tem o que na tua cabeça? Um monte de meleca, né? Ou assim, nossa, caraca, tua cabeça é meio confusa. E aí eu lembro que eu ficava um pouco desconfortável com aquilo, sem entender de fato o porquê que, né, a pessoa achava aquilo, né? Mas me sentia mal com aquelas palavras. E aí eu nunca fui de verbalizar. Eu não conseguia verbalizar. Sei lá, não dava pra verbalizar. Mesmo a minha família sempre falando abertamente sobre tudo. Mesmo a minha família... Opa, vocês não estão vendo o que eu tô desenhando, né? Aqui, eu tô fazendo aqui, ó. Mesmo a minha família falando sobre tudo abertamente. Enfim, eu não era de conversar como minhas irmãs conversavam com os meus pais. Eu sempre fui mais retraída, mais na minha, mais fechada. Eu tô falando por mim mesma porque eu não sou nenhuma expert, não sou terapeuta, não sou psicóloga, não sou nada da área da saúde mental. Mas esse é o lado de quando a família em si não entende porque a outra criança é assim e quer que a outra criança seja igual às outras. No caso, seja extrovertida ou mais aberta a conversar, mais risonha ou mais faladeira, enfim. E não aberta a entender de fato o porquê que aquele serzinho, aquela criança, tem vontades e desejos e expectativas diferentes dos outros. Que já tem, não que ela sabe o que quer, não, a criança não sabe, mas que de fato são crianças diferentes, não iguais, tá? Claro que eu, assim, 81, podem fazer as contas, eu sou velho. Bom, enfim. De fato, as coisas não tinham como são hoje, né? De fato, muita coisa não era comentada, não era procurada, não era falada, não era argumentada, não era questionada. Para vocês terem uma noção, quando eu nasci com 6 dedos em cada mão. Então naquela época, os médicos falavam que era não é nada demais, só tirar, pronto, né? Porque é só cartilagem e pronto. Até que, agora não tem quase nada, porque eu fiz, quando eu cheguei à fase adulta, como eu desenhava, né, eu me machucava no sentido de ficar vermelho, sabe, doía. Então eu fiz uma cirurgia plástica, mas ainda dá pra ver um pouquinho. Não sei se dá pra ver aí, esse voluminho. Então, e assim, então naquela época não se procurava saber sobre isso, né? Não se entendia sobre isso. Mas pra vocês terem uma noção, ninguém fazia a ressonância magnética em bebê, né? Porque se também se fizessem, ia saber que eu ia ter uma síndrome na cabeça, uma má formação no cerebelo, entendeu? E até então, enfim. Mas é isso, né? As coisas mudam, vão evoluindo, mas de fato, gente, a minha sensação, o meu desconforto, o meu incômodo, as minhas vontades, o meu jeito, não mudavam. Não, até pelo contrário. Eu mascarava mais pra caber numa sociedade, num mundo que não era meu. Que assim, eu não me via nele, me pertencendo, né? Mas pra não ser, como falo, engolida pela sociedade, a gente mascara, a gente muda, a gente tenta esconder de fato o que somos, engolindo certas atitudes, certas vontades, certos receios, certas coisas pra caber.
E aí, eu fiz isso. Por muito tempo, eu tentei, mas tentei, acabei. Tentei, gente, porque eu não era, nunca fui de muitos amigos, nunca fui de muita conversa, nunca fui de... Tá falhando essa caneta verde que eu tô forçando, tá falhando. Nunca fui de me misturar, me juntar. Se eu gostava, se não gostava, não me importava não. Não fazia questão. Se eu, de fato, gostava de alguém que tava com outra pessoa que eu gostava, aí eu teria que pra não... Porque eu era uma criança, né? Pra eu querer caber, né? E não me deixar ficar de lado. Eu me enfiava, como falo, rabinho entre as pernas, o meu orgulhinho de lado. E, de fato, me enturmava. Porém, eu sempre fui de observar muito. E aí, eu com certeza percebia que eu não era bem vista, bem quista. Não me sentia bem. Não pelas pessoas não me quererem, mas por eu não estar em sintonia com aquele ambiente. Então foi logo que eu fui pra Campinas. Não, minto, foi logo que eu fui pra Campinas, foi em 2001. Não, eu fui pra Campinas em 2000. E em 2001 eu comecei a trabalhar. E aí eu entrei na terapia. E aí eu percebi que o meu desenho falava por si só, falava por mim. E que no meu desenho eu poderia me reestruturar de muitas maneiras. E até de lá pra cá eu falo que o meu desenho é minha arte terapia. Não deixo de fazer terapia. Eu no momento não estou fazendo, mas quero voltar. Mas porque terapia, eu acho que todo mundo deve fazer. Terapia é um momento seu, um jeito de você se encontrar. Um momento que você se reestrutura de várias formas, vários sentidos, várias linhas, de vários formatos. E faz você se analisar, se permitir em todos os aspectos. Seja ele negativo, seja ele positivo. Enfim. E eu falo que o meu desenho, eu escolhi o meu desenho uma forma de mostrar o meu mundo, as minhas vontades, os meus anseios, o meu eu, os meus sentimentos, as minhas falas, atitudes, movimento, as minhas sensações, porque as cores, a gente sabe que as cores têm as harmonias, como, né, na arquitetura, na yoga tem, na arquitetura, no design, a gente tem o equilíbrio das cores, a teoria das cores. Porém, aqui, pra mim é muito mais do que uma harmonia de um móvel ali, de um móvel aqui, de uma cor que acalma um ambiente, que esbrandece, acalenta o coração. É muito mais do que isso. No desenho, eu não tenho medo de expor nada. No desenho, eu me acalmo. No desenho, eu vago. No desenho, eu viajo. No desenho, eu transmito o que talvez no mundo real eu não posso transmitir. No desenho, eu consigo ver além de mim mesma, além do que meus olhos em si, o mundo não conseguem enxergar. Ou se conseguem, mas não permitem ver.
Muitas das vezes, meu desenho foi simplesmente um desenho, um hobby que eu gostava. Um desenho só pra me acalmar quando eu chorava, quando me entristecia. Que também é uma forma de terapia, né? De me transportar pro mundo onde não havia de fato tristeza. Ou poderia haver tristeza, mas eu de fato poderia estar chorando no meu mundo, sem ter ninguém me perguntando ou me conflitando o porquê eu estaria chorando, ou indagando se eu estaria com raiva de alguém por estar chorando. Eu amo desenhar, gente. O desenho, ele de fato me liberta. Sempre me libertou. Desculpe. Eu decidi fazer esse vídeo, gente, porque antes de ontem eu passei por uma situação aqui em casa que me deixou sem prumo. Me deixou triste demais. Me deixou muito mal. E não foi de fato a situação em si, mas sim a atitude, o embasamento, a importância, ou descaso, do que você quiser chamar, me invadiu de um jeito que me deixou pensativa, me deixou chateada, me deixou inconformada, me deixou triste, me deixou de fato desgostosa, me deixou sem prumo, sem chão, sem brilho, sem vida, sem... E para muitas pessoas pode parecer até drama, pode parecer que eu tô dando importância demais, pode parecer uma pessoa mimada, pode parecer um absurdo total. Mas quando algo ela é avassaladora num tanto que te deixa sem chão, desconfortável, te incomoda e de fato pensativa, achando que como pode uma coisa dessa? Por que disso? Vai pegar, principalmente quando a pessoa é uma pessoa super, hiper, mega sensível. E não tô falando de sensível em relação a frágil, não. Eu tô falando de sensível em relação a emoções sensíveis. A sensibilidade que chega a invadir sua alma toda, seus nervos, sua cabeça, de lá sua medíbula. É uma tristeza tão profunda que você não consegue controlar. E pra quem não tem escape, no caso, desenho ou algo, né? Enfim, ou terapia, vai bater muito feio, vai bater muito ruim. Por isso que é muito bom a gente sempre falar sobre isso,
porque tem pessoas que sofrem muito demais com atitudes e momentos que talvez para você pode ser banais, pode ser mínimas, mas para outras são avassaladoras. São avassaladoras. E aí ontem eu chorei ainda muito, 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 porque eu não conseguia parar de pensar, parar de refletir. Minha filha, ela viu eu chorar, tá? Não vou mentir. Porque eu tava no quarto, ela também, ela dorme comigo. Mas eu não falei nada, ela também não. Mas depois, ela dormindo, porque ela tinha que ir pra escola cedo, né? E eu, na minha cama, eu pedi perdão até pra minha filha, mesmo ela não vendo. Pedi perdão pra Deus, pra minha filha, pra todo mundo, porque eu não pensei em nada. Só tava pensando em mim, no meu sofrimento, na minha angústia, na minha tristeza. No quanto isso me abalou e tá me abalando. Então, esse desenho, eu olhando pra ele hoje, e aí tô aqui desenhando com vocês, voltei a desenhar com vocês. Eu nomeei ele, eu olhando pra ele e tudo, porque pra ele é o meu desenho vivo, é o meu caos. Mas eu já tenho o meu desenho estruturando o meu caos. E eu, no final desse vídeo, eu vou mostrar o meu desenho estruturando o meu caos. Mas esse desenho é um monstro. Um monstro chamado caos. Mas não no sentido ruim não, tá? Até parece estranho, mas não é estranho, tá? Ele é o meu monstro do caos dentro de mim. Ele tá tentando organizar, me ajeitar, me colocar pra me enxergar novamente, pra ver que eu não sou cruel, não sou ruim, não sou má, não sou de fato um monstro. E por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês, pra quem estiver passando por algum momento difícil. Pega um papel, pega uma caneta, pega um caderno. Nem que você não precisa desenhar, se você não desenha, mas escreve alguma coisa, né? Pinte a sua letra, colore a sua letra. Solte o que tá dentro de você, que isso vai te libertar de alguma maneira. E eu espero ajudar de alguma maneira com esse vídeo a trazer mais cor, mais vida, mais brilho na sua vida, na sua trajetória, como eu tô tentando trazer na minha hoje, tá? E é isso. Bom, agora eu vou pegar um cafezinho pra gente continuar a colorir este desenho. Eu já me retomei aqui